Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a relevância da igreja para o crescimento e a vida do cristão, apontando aqui o alto nível de importância da igreja na vida do cristão, esclarecendo que a igreja como corpo de Cristo, ela é um organismo vivo composto por membros que devem estar ativos nas suas diferentes funções que desempenham aí para a sustentabilidade e preservação de todo o corpo, despertando a consciência cristã para que cada membro do corpo de Cristo participe ativamente, promovendo vida e bem-estar à igreja e também na igreja. Espero contar com a sua interação no canal, com seus comentários e também o seu like. Seu engajamento ressalta a importância desse conteúdo e impulsiona a ser sugerido a muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, confira aí se você continua inscrito ou não no canal, inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Que Deus te abençoe de maneira transbordante. O texto óbvio da lição bíblica de hoje está em Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Na verdade aplicada, o pastor Josué Gouveia, ele frisa que a vida do discípulo de Cristo que inicia no novo nascimento deve ser uma vida de contínuo desenvolvimento e crescimento em Cristo. O texto de referência está em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 14. Nesse texto está destacado os diferentes dons ministeriais dados por Cristo à igreja, visando estruturação, desenvolvimento, aperfeiçoamento e consolidação saudável e sustentável do corpo de Cristo na terra. Muito mais que um teste de superação de possíveis diferenças pessoais, comunhão incondicional com os irmãos, obediência e fidelidade a Deus, a igreja cristã, como um ambiente de reunião coletiva dos servos e servas de Deus para cultuar o Senhor, ela oferece as condições fundamentais para o cristão desfrutar dos benefícios da comunhão cristã, apoio mútuo, fortalecimento da e na fé, desenvolvimento de competências naturais e espirituais, evidenciar também as características do fruto do Espírito, bem como encontrar e gerar encorajamento para superar os momentos de aflições e dificuldades na jornada cristã. Os dons ministeriais dados por Cristo e desempenhados dentro da comunidade cristã são de suma importância para possibilitar o novo nascimento em Cristo, gerar desenvolvimento e crescimento da vida cristã. Os líderes espirituais, no desempenho das diferentes funções ministeriais, de acordo com o contexto geral das Escrituras, visando sempre o aperfeiçoamento dos santos na forma como desempenham o serviço cristão, na edificação do corpo de Cristo, é quem faz o acolhimento dos novos convertidos, pastoreia, oferece todos os cuidados necessários para a preservação das ovelhas. O pastor ele também ensina, alimenta, administra os suplementos bíblicos com todos os compostos vitamínicos que são necessários ao bom desenvolvimento e à maturidade espiritual das ovelhas, tosquia para retirar as sujeiras que se apegam à lã das ovelhas e retira também o excesso de peso que dificulta o progresso espiritual delas. Os evangelistas, eles atraem as ovelhas ao rebanho por meio da evangelização. Os mestres, eles promovem o crescimento saudável e sustentável do rebanho por meio da aplicação do ensino da palavra de Deus, tomando os devidos cuidados para nunca amalgamar ou aculturar o evangelho, pois caso isso ocorra, inevitavelmente as ovelhas elas vão se intoxicar e correrem o risco de virem a óbito espiritual. Os mestres, eles ainda promovem treinamentos de novas lideranças para discipular os novos convertidos, liderar IDES, que é o projeto de integração, discipulado e evangelismo. Os profetas, eles promovem o encorajamento e o avivamento espiritual. É preciso evitar o risco de se priorizar um ou outro dom ministerial em detrimento ou desvalorização de outros, pois um dom, ele complementa o outro dom. Além disso, os dons ministeriais exercidos de forma isolada, eles são insuficientes para o necessário desenvolvimento e aperfeiçoamento da igreja como corpo de Cristo. O novo nascimento, o crescimento, o desenvolvimento espiritual devem se submeter a todos os dons ministeriais, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Do contrário, o novo convertido, o novo membro do corpo de Cristo, ele vai estar deficiente em alguma área e vai comprometer a sustentabilidade da sua fé cristã.
Os dons ministeriais, eles são propriedade exclusiva de Jesus, que os dá a quem ele quiser para serem utilizados exclusivamente para a glória de Deus e nunca como um trunfo pessoal. A honra experimentada e desfrutada do desempenho dos dons ministeriais deve ser vista apenas como um reflexo natural de o nome de Deus ser glorificado, nada mais. Se passar disso, quem exerce os dons ministeriais correrá o sério risco do colapso espiritual e ministerial, pois Deus ele não concede nem permite que a sua glória seja transferida a quem quer que seja. Da mesma forma que o ensino promovia crescimento à igreja primitiva, somente o ensino genuíno das Escrituras Sagradas pode promover crescimento à igreja cristã na atualidade. A fidelidade ao ensino dos apóstolos sempre foi a marca registrada da igreja primitiva, bem como da igreja cristã que se manteve fiel e resiliente aos ensinamentos de Cristo ao longo da história da humanidade. Da mesma forma, é preciso que haja aí perseverança no estudo e no aprendizado das Escrituras Sagradas, sem distorção, sem amalgamento ou aculturação, pois é a única forma de a igreja se fortalecer e vencer os embates da vida cristã e os constantes ataques com munições recheadas de heresias infernais, sustentados por versículos bíblicos isolados ou por preferências humanas pessoais, sem nenhum respaldo do contexto bíblico geral. Olhe para a comunidade que você participa e verifique qual ou quais as bases bíblicas que dão sustentação às práticas, aos rituais litúrgicos e ao estilo de vida cristã dos membros dessa comunidade. De fato, a luz do Evangelho está brilhando, ela está refletindo em tudo e em todos, ou as trevas estão tomando conta do ambiente, das práticas, dos rituais e do estilo de vida das pessoas que opõem aí a sua igreja? É necessário apego sincero e sólido às Escrituras Sagradas para se evitar que líderes carismáticos ou autoritários levem as pessoas a se distanciarem do genuíno Evangelho ao se conformar com um evangelho amalgamado, distorcido e aculturado, como ocorria nas mudanças dos reis de Israel e dos reis de Judá. A nação muitas vezes estava caminhando dentro dos propósitos de Deus, uma mudança de rei mudava tudo, o povo se distanciava de Deus. Amalgamar, transtornar, distorcer ou aculturar o evangelho gera maldição severa a quem o fizer ou for conivente. É urgente que seja revitalizado ou intensificado o uso dos dons ministeriais dentro do padrão bíblico geral, que o ensino aí genuíno do Evangelho tenha espaço nas igrejas para gerar transformação real, profunda e permanente na vida das pessoas. Essa análise ela deve ser feita também quanto à igreja individual que é cada pessoa, cada ser humano que se dispõe a ser membro e habitação do Espírito Santo de Deus. O ministério terreno de Jesus é o exemplo a ser seguido, pois no ministério de Jesus, o ensino ele alcançou o seu apogeu, o que o fez com que Cristo ele fosse reconhecido mais como mestre do que como pregador. O pastor Josué Gouveia, ele cita em seus comentários que talvez esse reconhecimento se deve ao fato de que Jesus ele pregava ensinando. Esse deve ser o verdadeiro ideal a ser alcançado por todos os pregadores da palavra de Deus que pregam na atualidade. O destaque em Atos dos Apóstolos de que a igreja primitiva ela permanecia na doutrina dos apóstolos evidencia que os ensinos ministrados pelos apóstolos traziam a mesma essência dos ensinos de Jesus. Os elementos abordados sempre incluía a informação sobre a vida de Jesus, sua morte e a sua ressurreição, o seu significado para a salvação da humanidade, bem como elementos sobre a eternidade com Cristo ou sem ele. Foram esses ensinamentos que deram autoridade à igreja primitiva e que, compondo todo o Novo Testamento, pode dar autoridade à igreja da atualidade, desde que esses ensinamentos eles sejam aplicados da mesma forma e em conformidade com o contexto geral das Escrituras. Fica claro que não basta criar um ambiente social saudável aí dentro da igreja local por estar isento dos riscos que as pessoas correm em outros ambientes. Bem como é insano querer apenas agradar as pessoas, criando um ambiente e atividades que levem essas pessoas a se deleitarem, a se sentirem acolhidas, confortáveis e integradas. O ensino ministrado ele deve
assim como ocorria na igreja primitiva, gerar transformação de vida, separação do sistema mundano, intimidade com Deus por meio da oração constante e resiliente, como também deve gerar uma vida ilibada no contexto da igreja, da família e da sociedade. A importância dos mestres para o crescimento da igreja é inquestionável, conforme fica aí demonstrado no ministério do apóstolo Paulo, que foi um exímio mestre das Escrituras, um canal de bênção na formatação de grande parte das doutrinas cristãs. É importante frisar que Paulo ele foi discipulado por Barnabé, que o ajudou no início da sua vida cristã e na introdução do apóstolo Paulo ao ministério, sendo, portanto, fundamental para o crescimento espiritual e ministerial de Paulo. Quem quiser se tornar mestre deve se submeter às autoridades espirituais levantadas e instituídas por Deus, a exemplo de como se submeteu o apóstolo Paulo. Quem pretender ter a oportunidade de ensinar, é preciso ter humildade e disposição de se sentar para aprender. Assim como Barnabé e Paulo, é por meio das lideranças da igreja cristã que Deus ele separa obreiros e obreiras para as diferentes funções ministeriais. Paulo, após ser alçado à posição de apóstolo, ele se tornou pai ministerial de muitos outros obreiros e obreiras que atuaram em diferentes funções ministeriais, muitos deles e delas sem ao menos terem os seus nomes citados nos anais da história. Realçando a importância do ministério do ensino e também do ministério pastoral, a Bíblia recomenda dizendo: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quanto ao desempenho dos dons ministeriais, cada um terá que prestar conta diante de Deus e receberá de Deus a devida recompensa de bênção ou não, a depender da forma como exerceu e das motivações que levou a pessoa a exercer ou deixar de exercer algum ou vários dons ministeriais. O convívio na igreja e o crescimento cristão depende muito da qualidade do ambiente e do contexto da igreja que a pessoa estiver inserida, pois esses fatores exercem forte influência. O ambiente na igreja local, em conformidade com o contexto geral das Escrituras, é que gera crescimento saudável e sustentável à vida cristã e é o modelo evidenciado na igreja primitiva. A igreja deve oferecer um amplo sistema de apoio aos seus membros para que eles se beneficiem do poder transformador do Evangelho. Deve promover o crescimento pessoal de cada cristão, meio pelo qual o crescimento coletivo será uma consequência natural. Deve haver iniciativa e consciência cristã de que estar unido a uma igreja local é crucial no processo de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento e de aperfeiçoamento cristão. A igreja deve ser vista como o local ideal que oportuniza a prática da unidade com Cristo, da diversidade de dons e ministérios, da mutualidade na qual os membros sempre se preocupam uns com os outros, nos aspectos aí relacionados com a edificação, com a admoestação, com a capacidade de suportar e ajudar os mais fracos, com a exortação a se preservar os princípios genuinamente cristãos, com estímulo para se preservar uma vida devocional prática, contínua, resiliente, de leitura bíblica, oração e jejum. Tudo como afirmou o apóstolo Paulo ao dizer: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade em caridade, que é o amor cristão em ação, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cuidado com o desejo pessoal de ser agradado nas suas preferências ou em querer agradar as pessoas em questões que não gerem edificação espiritual por estarem em desconformidade com as orientações bíblicas. Apesar de a Bíblia relatar que verdadeiras multidões seguiam e se aglomeravam onde Jesus passava ou estava,
para ouvi-lo e serem abençoadas por ele, quando Jesus ele se postou firmemente para cumprir a vontade de Deus Pai, até mesmo seus discípulos mais íntimos o abandonaram. Promover ações alinhadas com a vontade de Deus no ambiente aí da sua igreja local, mesmo que elas estejam impregnadas do amor cristão, fará com que pessoas descompromissadas ou que ainda estejam apegadas a questões humanas se ausentem da igreja. Infelizmente, essa é uma realidade. O ambiente da igreja não é perfeito, mesmo porque a igreja é um ambiente onde se busca a perfeição numa luta diária, numa luta constante. Imaginar o contrário é uma triste ilusão, pois os ataques malignos para levar as pessoas a se frustrarem, a se decepcionarem com a vida cristã, são reais. Igreja é onde os conflitos, as imperfeições, os desafios, a superação ocorrem com maior frequência, pois diariamente as pessoas são confrontadas com as escrituras sagradas, as pessoas são estimuladas a deixarem as imperfeições, a deixarem o mundanismo, para serem transformadas de glória em glória até alcançar a estatura de varão perfeito. Isso é necessário também para que as pessoas elas tenham a oportunidade de superação, sejam resilientes e se encontrem na qualidade de aprovadas diante de Deus. O processo de crescimento ele deve ser contínuo, como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, suportar e perdoar os mais fracos, superar as limitações pessoais, se separar exclusivamente para Deus, perseverar em servir fielmente ao Senhor é a recomendação bíblica. Dentro do contexto bíblico, suportar uns aos outros correlaciona com o exercício da longanimidade, que é a capacidade de suportar sem se aborrecer com os vários inconvenientes ou com as várias provas que possam surgir no relacionamento com as demais pessoas, sejam elas cristãs ou não. O serviço na igreja é fundamental para o crescimento, pois é a forma de o cristão desenvolver de forma prática os dons naturais, ministeriais e espirituais dentro dos princípios genuinamente cristãos. A Bíblia orienta o cristão a permanecer naquilo para qual ele foi chamado. E o primeiro chamado é o chamado para a salvação, para servir exclusivamente ao Senhor. Dentro do contexto bíblico, o cristão serve a Deus servindo as pessoas, auxiliando as pessoas a ter acesso ao reino de Deus, servindo de instrumento nas mãos de Deus para abençoar até quem o maldisser. Servir no reino de Deus gera crescimento em todos os aspectos da vida, indo desde os aspectos quanto à humanidade até a comunhão com Deus. É preciso que se diga que nada ocorre da noite para o dia. É um processo que para alguns ocorre de uma maneira mais rápida, mas que para outros pode demorar um pouco mais e isso deve ser visto como algo natural. Quanto ao progresso nesse processo de crescimento, de amadurecimento cristão, o pastor e escritor Abraão Cipriano, ele ressalta que ainda existe vida cristã sem oração e sem a palavra de Deus. Ainda existe ministério frutífero sem a direção do Espírito Santo. Ainda existe obreiro sem igreja e igreja sem obreiros ou obreiras. Que Deus levante homens e mulheres compromissados e compromissadas com um contexto bíblico geral, empenhados em promover o reino de Deus e glorificar o seu nome. A lei do crescimento só é possível por meio do fazer, por meio da prática. Lucas, ele reforça essa verdade ao dizer que os seus relatos no livro de Atos dos Apóstolos englobavam tanto o que Jesus ensinou quanto o que Jesus fez, o que Jesus realizou. Justamente o oposto do que Jesus condenou na vida dos fariseus, pois os fariseus ensinavam, exigiam o cumprimento da lei, mas não colocavam eles mesmos em prática os preceitos sagrados. A prática, ela leva à perfeição, gera experiências positivas, gera crescimento. Palavras convencem, mas só o exemplo prático é que arrasta. Além disso, o que é deixado de lado, deixado de ser praticado, cai no esquecimento, leva à atrofia ou, no mínimo, leva às incertezas e inseguranças quanto à sua real importância. Assim como as vidas físicas, emocional e profissional, o que Deus deu para ser exercitado na vida espiritual precisa ser desenvolvido para que haja crescimento, proporcione autonomia, propriedade e autoridade na vida dos servos e servas do Senhor. A orientação bíblica é:
Desperte o dom de Deus que existe em ti pela imposição das mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. A melhor forma de desenvolver os talentos recebidos por Deus é colocando em prática, é fazendo, é se envolvendo, é integrando com as questões a serem desenvolvidas e aperfeiçoadas. À medida que uma pessoa ela entra na água e se movimenta, ela aprende a nadar. Ao pegar aulas de volante, a pessoa consegue passar nos exames e se habilitar como motorista. Ao exercitar na academia, melhora o desempenho físico e ganha resistência na musculatura do corpo. À medida que exercita a fé com base no contexto geral das Escrituras, a pessoa experimenta o mover sobrenatural de Deus em maior intensidade. Na parábola dos talentos, por exemplo, fica claro que ao negociar os talentos, cada servo expandiu a sua capacidade administrativa, tornando possível receber mais talentos para negociar. Duas coisas precisam ser ditas aqui. Primeiro, a recompensa é baseada na fidelidade e nunca no tamanho da responsabilidade. Segundo, ninguém pode se apossar de um talento com uma propriedade particular e fazer o que quiser dele. A administração, a forma de a pessoa se comportar em relação aos talentos que recebe de Deus, deve ser de acordo com os propósitos de Deus a quem pertencem os talentos. A lei do crescimento ela está presente na vida cristã, basta que tudo seja feito ou deixado de fazer de acordo com o padrão bíblico. Há uma ordem bíblica quanto à necessidade de crescimento na graça e no conhecimento do Senhor, para que a pessoa ela tenha todas as informações e todas as condições necessárias para obedecer às instruções bíblicas, mas cada pessoa é quem decide obedecer ou deixar de obedecer. Veja o que diz o apóstolo Pedro. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. Vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo nunca devem se acomodar sob pena de impedir a si mesmos de alcançar a plenitude de Cristo. Ao experimentar o novo nascimento e adentrar no processo de desenvolvimento e de crescimento espiritual, é preciso estar consciente de que esse processo ele deve ser contínuo, sob pena de a pessoa ela se tornar uma mera cristã nominal por ser inoperante e improdutiva. As circunstâncias adversas, as perseguições, as tribulações, os sofrimentos e os ataques de falsos mestres devem ser vistos como agentes motivadores e nunca como desculpas para a falta de crescimento e de frutificação espiritual. A lei do crescimento ela continua sendo uma lei para os dias atuais, para os dias de hoje. Assim como Paulo ele orientou ao jovem pastor Timóteo, as instruções sagradas elas devem continuar sendo transmitidas às pessoas fiéis, que por sua vez vão transmitir a outras e assim sucessivamente. É preciso que a geração cristã da atualidade desempenhe o seu papel, exerça a sua responsabilidade, sob pena de surgir uma nova geração que não conheça o Senhor e que, por isso, vai atrair a ira de Deus sobre si mesmo. Se permita ser despertado ou despertada pelo Espírito Santo de Deus e ser conduzido ou conduzida nesse processo contínuo de crescimento espiritual para que cada vez mais você esteja firme, estável, constante, abundante no Senhor. Caso ainda não o fez de maneira integral, abandone as velhas práticas de vidas alheias à vontade de Deus, busque se desenvolver sob os pilares da palavra de Deus. Deus ele dá à sua igreja líderes ministeriais visando sempre o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, o desempenho do seu serviço e a edificação do corpo de Cristo. O ambiente interno da igreja local contribui muito para o crescimento dos seus membros. O ato de a pessoa colocar as instruções bíblicas em prática, o ato de fazer, foi um princípio ativo presente na vida de Cristo, presente na igreja primitiva e que deve estar presente na vida do cristão na atualidade. Jesus, além de ensinar, ele fazia, ele realizava. O fazer, o colocar em prática, gera experiências positivas e crescimento pleno. Ore para que, como uma pessoa salva em Cristo, você possa estar aí sempre experimentando um crescimento cada vez maior na graça e no conhecimento
do nosso Senhor Jesus Cristo. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.